Solução versus idolatria. Da solução surge a idolatria. E se tem uma coisa que Deus abomina, chama-se idolatria. Se tem uma coisa que é uma afronta para Deus. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, tá? Compartilhar aqui com os irmãos. É uma palavra simples, mas é uma palavra importante para os nossos dias, visto que muitos de nós buscamos a solução para muitos problemas. Não é verdade? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Número, capítulo 21, onde Moisés, ele faz a serpente de bronze. Capítulo 21 do livro de Números, nós vamos ler este texto e vamos prosseguir com esta mensagem. Amém? Um dos Pentateucos, um dos livros que compõem a Torá do Senhor. Números é o livro que complementa a lei de Deus, o livro da lei do Senhor Jesus. Capítulo 21, a partir do verso 4, diz assim a palavra do Senhor: Então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto? Então, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio desde o pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Ora ao Senhor, repetindo, ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, e se olhava para a serpente de bronze, então sarava. Bendito Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Te exaltamos, ó Deus, pela tua majestade, ó Deus. Tu és um Senhor, o Deus que não falha. Bendito seja o Deus de Israel. Ó Deus, eu peço que o Senhor venha abrir os nossos corações, a nossa mente, para receber a tua palavra. Eu peço que o Senhor, ó Deus, por meio do teu Espírito, ó Deus, venha gerar em nós, ó Deus, um coração contrito, para, ó Deus, sermos tocados por meio da tua palavra. Ela é a bússola, ó Deus. Ó Deus, a tua palavra é a carta magna, a maior de todas as declarações de amor e correção para um povo, ó Deus, ao qual o Senhor gerou. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a tua igreja,
tanto os que aqui estão, ó Deus, como também, ó Deus, os que estão nos seus lares, online, Senhor, assistindo essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes do pecado, o Senhor havia deixado um único mandamento para Adão e Eva ali no jardim do Éden. E aquele mandamento era que não podia tomar do fruto da árvore da ciência do bem, da ciência do bem e do mal, que estava ali no meio do jardim. Era apenas um mandamento. Após o mandamento, Moshe, ou seja, Moisés, agora escrevendo o estatuto de Deus, a Torá, dentre esses livros, no livro de Êxodo e também Deuteronômio, ele escreve ali o Decálogo, ou seja, as 10 leis principais de Deus para o povo de Israel. Os 10 mandamentos. E dentre os 10 mandamentos estava ali um mandamento essencial: não terás outro Deus além de mim. É aquele mandamento no capítulo 20, que era a base que solidificava um povo. O povo precisava dos seus estatutos, mandamentos religiosos e civis, leis religiosas e civis, a lei moral. E naquele dia Deus dava a sua lei ao povo. Durante 40 dias, um período de quarentena, Moisés estava com o Senhor no Monte Horebe, alguns o chamam por Monte Sinai. E Moisés falava com Deus em busca de uma solução. Querido, a solução é fundamental e necessária, mas a solução nos traz alguns perigos. Você pode repetir isso comigo? Falar: solução nos traz perigo. Qual o perigo que uma solução pode apresentar? Porque toda solução existe a vertente do amar demais. Amar demais. Desejamos e almejamos. E toda solução vem em virtude de um problema. E de repente você se encontra em uma dependência tal da solução de Deus para a sua vida, que você ardentemente busca a solução. E quando Deus lhe dá a solução, existe aí o grande perigo. Que perigo seria esse? Amar demais a solução. Não devemos amar de tal maneira que isso se torna idolatria. E Deus, sabendo que o povo buscaria soluções mediante a tragédia do pecado, Deus também decide estabelecer condutas, preceitos, estabelecer pactuações. E então Deus dá o código, dizendo que não pode ter idolatria, dizendo que não pode haver a idolatria no meio do povo. E aqui eu traço esse paralelo entre solução e idolatria. Queremos a solução, mas não podemos jamais fazer dela uma idolatria. É sobre isso que nós vamos falar. Não sei, talvez você não podia gerar um filho, mas Deus lhe deu um filho. Você orou, buscou e Deus te deu. Espera aí, João, calma aí. Tem um negócio muito estranho aí. Você está dizendo então que de filho, idolatria e tal, como é que é esse negócio? Não dá para entender o que é a idolatria. Então, só para ficar claro, idolatria é tudo aquilo que ocupa o espaço de Deus. Você pode repetir isso para mim? Fala: idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Entendeu aí ou não? Deu para entender?
E esse amor demais implica em adoração. Porque algumas pessoas confundem, pastor, adoração com louvor, adoração com canção, adoração com música. E música não é adoração. Música necessariamente não é adoração, ela pode ser uma forma. Mas a adoração é pautada na unção interna. A adoração é aquilo que você entrega diante de Deus, aquilo que está no seu coração. Você pode adorar a Deus. A adoração é o que você vive, é como se expressa, é como a sua alma se derrama na presença de Deus. É o respeito, a reverência que você tem por Deus. Por isso o gesto de se curvar, reverência, respeito. E Deus se preocupa muito em trazer uma solução na vida do homem. Às vezes não sabemos por que não recebemos a solução, não sabemos por que a bênção não vem. Mas eu quero dizer, Deus está sondando o teu coração para saber se pode ou não lhe abençoar. Porque essa bênção pode se tornar uma maldição daqueles que a fazem um motivo de adoração. Ou seja, perdeu o foco da adoração, adora o que é errado, adora uma bênção, adora aquilo que Deus deu. Ei, não ame demais o teu filho a ponto de adorá-lo, não ame demais o teu esposo a ponto de adorá-lo. Talvez você orou e pediu a Deus, Deus me dê um homem, me dê um marido. Talvez você orou, Deus me dê um emprego. Preocupante, você pode abandonar a Deus por causa do seu emprego. Você pode abandonar a Deus por causa do seu carro. Você precisava de um carro e começou a orar, Deus me dá um carro como ferramenta de trabalho. Só que depois que esse carro veio, a solução virou uma idolatria. E quando Deus dá o decálogo, Deus trazia para o povo uma solução. Que Deus onisciente, que Deus poderoso é esse que nós servimos. Nós vimos diante dos nossos olhos, queridos. Olhe bem, nós vimos assim, a palavra de Deus, você retrata isso diante dos seus olhos, o que a Bíblia lhe mostra. Moisés, depois de uma solução de Deus, com um decálogo na mão, Deus já sabia o risco. Aquele povo precisava de um mandamento. Porque eram tantas soluções que Deus trazia para aquele povo no deserto. E a solução que corria risco de virar idolatria. Deus era a solução daquele povo. Então Deus, juntamente com Moisés, durante 40 dias não deu sinal. O que é que Deus faz? O que é que o povo faz? Vamos erguer um bezerro de ouro. Vamos fazer para nós um Deus. E ainda falaram, pronto, nós fizemos o nosso Deus, e agora esse é o Deus que nos livrou do Egito. E aí, meu amigo, foi uma gandaia. O povo ainda não tinha um decálogo, o povo ainda não tinha um mandamento, e um abismo atrai outro abismo. Ei, da idolatria veio a prevaricação, veio o pecado, a promiscuidade. Eles começaram a se encher do mosto, beberam, eles se prostituíram, e aquele dia foi uma verdadeira desonra a Deus. Quando Moisés desce com aquela solução para o povo, com o decálogo, com o mandamento de Deus, Moisés fica tão irado que quebra as tábuas da lei. Queridos, esse texto que nós lemos está logo mais à frente deste episódio. O povo foi subjugado por Deus para que andasse no deserto durante 40 anos. Depois de 2 anos, o povo esteve diante da terra que mana leite e mel. Os espias trouxeram uma notícia. A solução está lá dentro, lá tem comida. O negócio é bom. E o povo tremeram
Porque quando eles disseram assim, ó, mas também a terra é terra de gigante. E aí agora aquele povo tremeu na base, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eles voltaram a andar no deserto, rodando sem propósito, sofrendo a maldição por não acreditar na solução de Deus. E todos daqueles, somente Josué e Calebe entraram. Entendeu aqui o mistério? Mas bem, nenhum desses episódios, a palavra de Deus no livro que nós lemos, Números capítulo 21, mostra que o povo começou a murmurar. Nessa caminhada no deserto, o povo começou a dizer: mas cadê o nosso pão? Cadê a nossa água? Ei, você nos trouxe lá do Egito para morrer aqui no deserto? Começaram a murmurar. Normalmente a murmuração ela cola com a idolatria. Se tem três coisas que apavoam o coração de Deus, tem três coisas que Deus abomina, que é uma afronta para Deus. Chama-se incredulidade, idolatria e murmuração. Três fatores que perseguiram o povo no deserto, e esse povo cometia a todo instante esses três fatores que angustiavam o coração de Deus. Deus falou: povo ingrato. Povo ingrato, espera aí. Mas Deus mandou tantas serpentes abrasadoras, e aquelas serpentes venenosas, peçonhentas, vinham sobre o povo e mordiam. E aquele povo, mordidos, caiu no chão agonizando. Ali não tinha soro antiofídico. Você está entendendo? Era no deserto. Muitos morreram. Quando o camarada que ainda não tinha sido mordido começou a olhar e viu o povo morto no chão, correram até Moisés e reconheceram os seus pecados, dizendo: nós pecamos contra Deus e pecamos contra ti. Nós afrontamos ao Deus de Israel com as nossas murmurações. E murmuração e incredulidade está assim, ó. Se você murmura é porque não crê. Aí o que aconteceu? Pediu: ora ao teu Deus, Moisés. Pede a Deus que nos envie a solução. Deus fala: tudo bem, eu vou mandar a solução. Moisés vai lá, pega o bronze e estende a serpente e põe em uma haste. E todos quanto fintar os olhos desta serpente serão curados instantaneamente. Que mistério, hein? Foram curados, acredito eu que instantaneamente. Que bênção! Deus traz a solução a um povo envenenado. Que bênção! Deus traz a solução a um povo ameaçado de morte. Que bênção! Deus traz a solução para você, meu irmão. Deus traz a solução para você, minha irmã. Olhe para a solução de Deus, finta os olhos nela. Deus não te chamou para assumir responsabilidades e receber de Deus, e receber a glória, e querer receber a glória, o crédito, não. A glória é dele. Era para aquele povo olhar para aquela serpente pensando em Deus. Sabe o que eles fizeram com aquela serpente? Guardaram a serpente. Algumas vezes introduziram na casa, no templo do Senhor. Os anos se passou, e como se passaram. E aí de vez em quando eu acredito que alguém ia lá, né, dar uma olhadinha na serpente, adorar aquela serpente terrível. Inclusive a medicina usa um brasão em que tem uma serpente e uma haste. E alguns especialistas dizem que veio em virtude desse texto.
Ou seja, a serpente era a cura, era apenas um símbolo. Mas o povo fizeram da solução a idolatria. Foi isso que aconteceu. O povo fizeram da solução idolatria. Amaram demais a serpente que foi estendida por Moisés. Depois que Moisés morreu, o povo pegou aquela serpente. O povo começaram a adorar aquela serpente. Nós vimos isso no texto que se encontra em 2 Reis, capítulo de número 18. Versículo de número 6. Ou melhor, versículo 4 diz assim. Versículo 4. Aqui fala do reinado do rei Ezequias. Então é necessário, depois de muito tempo, entenda, depois de muito, mas muito tempo, se levantou Josué, houve a conquista de Canaã, veio o período dos juízes, depois agora se levantou um rei, depois de Samuel, chamado Saúl, de Saúl veio Davi, de Davi veio o seu filho Salomão, depois veio Roboão e Jeroboão, que dividiu o reinado no meio. E aí sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aconteceu que levantou-se um rei, o rei de Judá, Ezequias, e diz no versículo 4: removeu os altos, quebrou as colunas, e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Até aquele dia os filhos de Israel, ou seja, olha quanto tempo se passou, e o povo impregnado na idolatria fez da solução de Deus a idolatria. E o povo, até aquele dia, o povo lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neusatã, o nome que deram a esse Deus. Ah, querida, o que pode ser feito para não levar a solução ao pé de se tornar uma idolatria? A dependência de Deus é um fator primordial. Devemos depender de Deus e entender que dele veio todas as soluções. O povo de Israel tinha um preceito entre eles, que eles deveriam comer ervas amargas de tempos em tempos, para lembrar de quão duro foi o momento que eles passaram no Egito e na saída do Egito, no deserto. Deus foi fiel com aquele povo, mas o povo falhavam e não eram recíprocos. Não faça da solução de Deus uma idolatria. Deus está te chamando para ser militante da sua igreja. Deus te chama como um verdadeiro servo. Deus te chama como um genuíno cristão. E muitas vezes vamos nos ver em circunstâncias difíceis. Nós vamos nos enxergar submetido a provas de Deus. E é nesse momento que Deus lhe dará a solução. Ah, Deus, eu vivo numa pobreza, eu preciso de riqueza. Aí Deus dá riqueza. Entendeu? Esse mesmo rei aqui, ó, Ezequias, servo de Deus, Deus o colocou como rei. Mas, sabe, o palácio que Deus deu, as posses, no dia que chegaram outros reis para visitá-lo, ele mostrou as suas riquezas, e ali estava um risco iminente de fazer da solução uma idolatria. Nós temos vários casos, pastor, temos vários casos na Bíblia de pessoas que fizeram da solução de Deus idolatria.
nós temos uma que não era a solução de Deus. Mas o rei Jeroboão, por exemplo, que o rei de Israel, que estava ali juntamente com suas 10 tribos, quando foi dividido o reino, no reino do norte e reino do sul, por exemplo, de ano em ano o povo de Israel tinha que ir até Judá para adorar, porque a Arca da Aliança não podia sair do templo. Então ele buscou uma solução. Que solução terrível, hein? A solução, a idolatria. Ele fez daquela solução, ele falou assim: ó, vamos construir 2 bezerros de ouro, e vamos fazer aqui um templo, e todo mundo vai ter que vir a Samaria. Não precisa mais ir em Judá, não precisa mais ir ao templo. Olha que mensagem aqui. Nós estamos em quarentena. Muitos vão se esfriar, alguns talvez até desviar. É uma fase. Mas precisamos voltar à casa do Senhor. Entendeu? Precisamos manter a nossa fé viva. E aí o que aconteceu? O povo adorou os 2 bezerros e fizeram da solução a idolatria. João, você tem outro episódio? Juízes, capítulo 8, versículo 27. Olha aqui. Olha outro episódio. Teve vários. E fez Gideão dele um éfode, uma estola, e colocou-o na sua cidade, em Ofra. E todo Israel prostituiu-se ali, após ele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Diz que depois disso Gideão morreu. Querido, Gideão, ele buscou, recrutou do povo todas as suas argolas de ouro, de bronze, e fez para si uma estola sacerdotal, e daquilo virou uma grande idolatria. E a minha pergunta é: o que está ocupando o lugar de Deus na tua vida, meu irmão? Ei, qual é a solução de Deus que você está amando mais do que a Deus? Qual é o lugar de Deus que ocupa no seu coração, na sua mente? Estabeleça com Deus pactos a tal ponto que não sejam quebrados. Unção interna e unção externa. A unção interna é o que Deus faz em você, ou o que Deus faz em você. E a unção externa é o que Deus faz através de você. Lembra de Sansão? A maior manifestação do Espírito Santo visível fisicamente. Um homem que tinha o poder de matar 1000 com uma queixada de jumento. Você está entendendo aqui? Querido, Sansão tinha unção externa e a unção interna. A unção interna é quando falava que o Espírito de Deus desceu, se apoderou de Sansão. A unção externa eram as maravilhas que Sansão fazia com a sua força. Os prodígios e sinais que Sansão fazia com a sua força. Mas nós precisamos de ter essa unção de Deus dentro do nosso coração, na nossa alma. Não Deus fazendo através de nós, mas Deus fazendo em nós. Porque quando Deus fazia através de Sansão, ele levava um portão de não sei quantos 1000 quilos nas suas costas, não sei quantos quilos, melhor dizendo, corrigindo, em suas costas. Ele rasgava um leão no meio. Mas era um homem voltado ao pecado, e a sua unção interna estava corrompida, prevaricada. Talvez ele amava tanto o seu estereótipo, que não aguentava ver um rabo de saia, e manifestava a sua força, para que todos podiam enxergá-la.
Eu posso me lembrar de um paralelo aqui, quando Jesus Cristo diz aquele texto, e que muitas pessoas iriam até ele e diziam assim, em Mateus: Senhor, em teu nome nós pregamos o evangelho, em teu nome nós curamos, expulsamos demônios. Ou seja, era a unção de Deus através das pessoas. Mas Deus olha para aquelas pessoas e diz assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque não tinha unção neles, forjando o caráter deles. Existe a unção em você e a unção através de você. Talvez você é usado por Deus. Eu quero saber se você tem a unção de Deus na sua vida. Porque mesmo depois do pecado, Sansão continuou fazendo proezas. Ele queria uma mulher estrangeira e disse: eu quero ela, porque é boa aos meus olhos. Sabe o que aconteceu com os olhos dele? Foi arrancado. Olha a idolatria. Olha a idolatria. Queridos, o que você tem colocado no lugar de Deus? O que você tem colocado no lugar de Deus? O que você tem posto no espaço de Deus? Porque isso é idolatria. A adoração é uma conduta. A adoração é um estilo de vida. Ei, Jesus te ama. Ele te escolheu. E Ele quer trazer a solução para o seu problema. Mas não faça da solução de Deus, não faça da provisão de Deus uma idolatria. Porque muitas pessoas amam mais aquilo que Deus dá. Muitas pessoas começam a pedir a Deus: eu quero isso, quero isso, quero isso. Quando isso vem, as pessoas se esquecem do Deus abençoador. Não ame a salvação mais do que o Salvador. Não ame a criatura mais do que o Criador. Não ame o tempo mais do que a eternidade. Não ame. Não faça da solução de Deus para você uma maldição dentro do seu lar. Eu quero um casamento, Deus te dá um namorado. Você não espera nem chegar o dia do casamento. Eu quero um casamento, um marido abençoado e uma mulher abençoada, Deus te dá. Você gosta tanto do, me desculpe, mas eu vou falar, do sexo, né? Tudo que você queria era sexo. Deus, eu quero casar, quero uma mulher, quero um marido. Porque se você pedir um marido, Deus vai te dar um marido. Mas se você pedir uma família, aí Deus vai te dar um marido abençoado. Entendeu o mistério? Quem pede um marido, uma mulher, porque está querendo desafogar. Deus, eu quero uma família abençoada. Essa oração: Deus, eu quero uma família que seja do teu coração para a minha vida. Essa oração. E então as pessoas amam, entram no casamento, mergulha. E Deus deu a solução. Você quis o escape, pronto, te dei sua mulher. Só que você faz daquela bênção uma maldição e daqui a pouco se corrompe com outras. Jesus te ama. Ele quer você de forma fidedigna. Amém? Que Deus possa abençoar. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos fazer uma oração. Aleluia, Jesus. Onde você estiver agora, meu irmão, minha irmã, na sua casa, algumas soluções de Deus você já obteve, e algumas outras você está necessitando, você está precisando. Eu não sei qual é o seu problema, mas do Senhor pode vir a vitória. Eu não sei qual é a sua angústia, mas do Senhor pode vir a alegria. Eu não sei qual é a sua dor, mas eu sei que do Senhor Jesus pode vir um bálsamo que te restaure. A sua enfermidade eu não sei, mas eu sei
que se você amar ao Senhor e fizer dele o teu Deus, essa cura será apenas uma dentre vários milagres que Deus fará. Mas existem pessoas que recebem poucas bênçãos, sabe por quê? Porque amam demais as bênçãos. Tem gente que recebeu uma cura e ama tanto aquela cura, que agora se esqueceu de adorar a Deus. Conta para todo mundo que foi curado, mas não conta quem foi o dono do milagre. Mas não testemunha de uma fé genuína. As pessoas contemplam os seus bens, mas esquece da maior riqueza. A presença de Jesus é a unção que você precisa para Ele moldar o teu caráter, para Ele lhe tirar do pecado, para Ele fazer você se voltar para Deus, se voltar com fidelidade. Quando você ama a Deus, nada pode te separar do amor de Deus. Vamos orar. Bendito Deus Todo-Poderoso, seja exaltado entre as nações. Ó Deus, Criador dos céus e da terra. Ó Deus insondável, ó Pai, é o teu poder. Ó Deus, é impossível medir, ó Deus, pois é imensurável a força das tuas mãos. Ó Deus, Tu és o Senhor e age em nosso favor. E mediante as problemáticas da vida, as circunstâncias que nos prendem, o Senhor é um Deus complacente. E o Senhor, Deus, traz solução aos problemas alheios muitas vezes, ou aqueles que se fazem os seus servos. O Senhor é um Deus que se compadece com piedade e profundo amor. Tu és galardoador daqueles que te buscam, e muitas vezes somos miseráveis, ó Deus, e fazemos daquilo que possuímos o nosso Deus. Tenha misericórdia da nossa geração, tenha misericórdia da nossa nação, que desenfreada busca a solução para um grande problema. Vivemos tempos de aflição, tempos difíceis, de medo, de insegurança. Mas se somos os teus servos, ó Pai, ainda que falhos, precisamos recomeçar. Ainda que miseráveis, precisamos recomeçar. Precisamos quebrar os ídolos, os postes-ídolos. Precisamos desfazer, ó Pai, porque amamos demais as coisas que há no mundo. E a palavra de Deus diz que se alguém ama as coisas do mundo, esse alguém não está em Cristo. Se você é amigo demais do mundo, se faz inimigo de Deus. Ó Deus, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia de nós, inclina o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Em nome de Jesus, ó Pai, faça resplandecer a tua luz sobre nós, em nome do Senhor Jesus.